segredo de Diógenes para ser livre de tudo não é uma fórmula fácil. Não é algo que a sociedade moderna ensinará a você. Mas o que Diógenes nos ensinou há mais de 2000 anos é exatamente o que pode libertá-lo das correntes invisíveis que prendem sua mente, sua vida e seus desejos. E não estamos falando de coisas simples, como não se importar com as opiniões dos outros, ou viver no presente. Diógenes falava de algo muito mais radical, algo que ninguém quer realmente ouvir, mas que, se compreendido, pode ser a chave para a verdadeira liberdade interior. Ele era um dos filósofos cínicos, e se tem uma coisa que ele sabia fazer, era justamente jogar as regras sociais pela janela e mostrar, com ações e pensamentos, como as convenções humanas podem ser apenas uma prisão para que a verdadeira liberdade. Diógenes vivia de maneira extremamente simples, mas com um propósito profundo. Ele acreditava que a verdadeira liberdade não estava nas posses, nem na busca por aprovação social, mas em ser capaz de viver totalmente independente das necessidades materiais e emocionais que aprisionam as pessoas. E quando falamos liberdade de tudo, estamos falando de liberdade do ego, da necessidade de agradar os outros, da obsessão pelo sucesso, da busca incessante por prazer. Diógenes se afastava de todas essas coisas, não porque fosse um monge ou alguém que simplesmente não gostava das coisas boas da vida, mas porque ele sabia que essas coisas criam um vínculo que impede que você seja livre de verdade. Ele queria que você fosse livre de tudo que te impede de ser quem você realmente é. Diógenes se tornava um verdadeiro mestre da autossuficiência, rejeitando todas as normas sociais e luxos que os outros consideravam essenciais. Ele vivia em um barril, no que hoje chamaríamos de um refúgio. Mas o que ele queria nos ensinar não era sobre morar em lugares precários, mas sobre se desvincular das distrações do mundo material. Ele nos desafiava a questionar: o que realmente precisamos para viver? O que de fato é essencial para nossa felicidade e liberdade interior? Em uma época em que todos estavam obcecados com a aparência, com a busca pelo status social e com as normas de comportamento rígidas, Diógenes apareceu desafiando tudo isso. Um dia, ele entrou na cidade de Atenas, carregando uma lâmpada durante o dia e dizendo: "Estou procurando um homem honesto." Ele fazia isso não apenas para criticar os outros, mas para nos mostrar o quão vazias podem ser nossas definições de honestidade e verdade. Ele estava nos dizendo que ser livre de tudo era, na verdade, ser livre da necessidade de seguir qualquer regra que a sociedade imponha, especialmente aquelas que são feitas para controlar e definir o que é aceitável. Ele fazia tudo de forma tão radical que, se hoje olhássemos para ele, diríamos que suas ações eram quase inacreditáveis. Diógenes, com sua busca por liberdade, nos ensina que há uma força imensa em não estar vinculado a nada. Ao se libertar das correntes externas da sociedade, ele estava mais livre do que qualquer outro ser humano. Ele era completamente destemido, pois sabia que, ao se despojar de tudo o que os outros consideravam importante, ele era mais poderoso e mais livre do que qualquer um. E aqui entra o que Diógenes realmente nos queria ensinar. A liberdade não está na posse de bens, na busca por reconhecimento ou na conformidade com normas sociais. A verdadeira liberdade está na capacidade de se desapegar completamente das coisas que a sociedade diz que precisamos. Quando nos livramos do desejo de agradar, quando deixamos de lado as correntes invisíveis da opinião alheia, quando não nos importamos mais com o que os outros pensam ou esperam de nós, nós nos tornamos realmente livres. Diógenes não fazia apologia à pobreza, ele fazia apologia à liberdade. Ele nos ensinava que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em como você é capaz de viver sem depender do que não é essencial. Em vez de buscar conforto e segurança, ele nos convidava a experimentar a vida sem os grilhões do consumismo e da conformidade. E aqui surge o maior segredo de todos. Você pode ser livre de tudo, mas precisa começar pela libertação de seu próprio ego. O ego é a raiz de nossa necessidade de aprovação, de pertencimento, de buscar satisfação nas coisas externas.
Ele é a principal prisão que mantemos ao redor de nossas mentes e corações. Diógenes, com sua vida simples e despreocupada, nos ensina que, ao nos libertarmos dessa prisão mental, somos capazes de experimentar uma liberdade infinita. Se você observar sua própria vida, perceberá que está preso a desejos, expectativas e padrões impostos por outros. A verdadeira liberdade vem do entendimento de que esses desejos e expectativas não são seus, mas sim construídos pela sociedade em que você vive. Eles são parte do sistema que quer que você se conforme, consuma, siga, se submeta. Quando você começa a questionar esse sistema, como Diógenes fez, você começa a se libertar. Diógenes fez isso não com palavras, mas com ações. Ele foi um exemplo vivo de resistência contra tudo o que escraviza a alma humana. Ele foi a própria personificação de alguém que, ao se desvincular das amarras sociais, descobriu a verdadeira liberdade. Neste vídeo, vamos continuar explorando como esse ensinamento de Diógenes pode ser aplicado à nossa vida moderna. Como podemos nos libertar das pressões da sociedade e do ego e alcançar um estado de liberdade pura, onde o medo, a culpa e as expectativas não nos controlam mais? A verdade é que, ao seguir o exemplo de Diógenes, ao questionar tudo o que a sociedade considera necessário, você pode, de fato, começar a viver de maneira mais autêntica, mais verdadeira e, acima de tudo, mais livre. Não se trata de viver sem nada, mas de viver sem a necessidade de coisas ou opiniões externas para validar sua existência. A jornada para a liberdade absoluta, como Diógenes demonstrou, não é fácil, mas é a única que leva a uma vida plena e autêntica. E para fazer isso, você precisa começar a olhar para o mundo com outros olhos. Você precisa olhar para si mesmo e questionar: o que realmente preciso para ser livre? Diógenes, com sua vida irreverente, estava mais consciente do que a maioria de nós sobre o que realmente significa ser livre. Ele não apenas rejeitou as convenções sociais, ele as desafiou de forma a expor sua futilidade. O modo como ele escolheu viver, sem posses, sem ambição por status ou riqueza, era para ele um reflexo direto de sua visão de liberdade. Não era uma questão de ser pobre, mas de ser independente, de não ser refém dos desejos que a sociedade constantemente nos impõe. Agora, se pensarmos bem, a maioria de nós vive aprisionado, apanhados em um ciclo onde trabalhamos para comprar coisas das quais não precisamos, para impressionar pessoas que nem mesmo conhecemos ou nos importamos. Esse comportamento, esse ciclo vicioso, é o que Diógenes queria expor. Ele sabia que o homem moderno, e isso vale para nós até hoje, se torna um prisioneiro de seus próprios desejos. A necessidade constante de posses, de conquistas externas, de validação social, cria uma prisão invisível que nos impede de viver uma vida autêntica e livre. E o mais intrigante é que, ao rejeitar a sociedade e suas regras, Diógenes não estava se isolando em um sentido negativo. Ele não estava fugindo do mundo, mas sim mostrando que a verdadeira liberdade só é possível quando você se liberta das correntes invisíveis que os outros colocam sobre você. Ele se tornou livre porque não precisava de nada fora de si mesmo para se sentir completo. Isso era um reflexo profundo de sua filosofia cínica, que acreditava que a virtude estava em viver de maneira simples e em harmonia com a natureza, sem os excessos do mundo civilizado. Essa ideia de simplicidade extrema pode parecer estranha ou até radical para nós hoje. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a consumir, a adquirir mais, a fazer mais, a ser mais. A sociedade nos diz que somos o que possuímos, o que vestimos, o que mostramos aos outros. Mas como Diógenes provou, isso é apenas uma ilusão. Ele nos ensina que não precisamos de todas essas coisas para sermos completos. Libertar-se do que a sociedade considera essencial é um ato de resistência, um ato radical de afirmação da própria autonomia. É um convite para olhar para o que realmente importa. A grande lição de Diógenes é que a liberdade não vem do que se tem ou do que se faz, mas de como se pensa e de como se vive. O homem livre é aquele que não se prende
ao que não é essencial e que sabe que o verdadeiro tesouro é a paz interior, a liberdade mental e a independência emocional. Quando Diógenes andava pelas ruas de Atenas, muitas vezes desafiando os outros com suas ações, ele estava nos mostrando que não há liberdade sem autenticidade. Ele não estava preocupado com as normas e as expectativas que os outros tinham dele. Ele viveu sua vida exatamente como queria, sem pedir permissão. Essa é uma das maiores verdades que ele nos deixou. A liberdade não está em agradar aos outros ou em se encaixar nas normas, mas em viver fielmente a si mesmo, sem se deixar controlar pelo medo da rejeição ou pela busca incessante por status. É interessante notar que, apesar de sua rejeição radical à sociedade, Diógenes não era um homem amargo ou isolado. Ele estava, na verdade, mais conectado à vida do que qualquer um que estivesse preso nas preocupações e distrações do mundo material. Sua verdadeira conexão era com o presente, com a liberdade que vem do desapego. Ele nos ensina que, ao nos livrarmos das expectativas e da necessidade de atender aos padrões dos outros, podemos nos conectar de maneira mais profunda com a vida e com nós mesmos. Diógenes, em sua simplicidade radical, estava nos oferecendo um modelo de vida que vai contra tudo o que somos ensinados desde pequenos. Ele nos desafiava a olhar para a vida e perguntar: o que realmente importa? O que é verdadeiramente essencial? E a resposta para isso, segundo Diógenes, é que o essencial é viver de acordo com nossa verdadeira natureza, não com as expectativas que os outros colocam sobre nós. Ele também nos mostra como nossa mente está constantemente sendo manipulada por valores externos. Muitas vezes, queremos alcançar uma certa imagem ou atingir um determinado objetivo porque achamos que isso vai nos dar algum tipo de status ou aceitação. Mas Diógenes nos diz que a verdadeira aceitação vem de dentro de nós mesmos. A verdadeira paz vem quando somos capazes de deixar ir as coisas que nos distraem, que nos fazem buscar aprovação e que nos tiram da nossa própria essência. Porém, ao mesmo tempo, Diógenes não fazia disso uma filosofia passiva. Ele não estava sugerindo que vivêssemos de forma negligente ou apática. Pelo contrário, ele estava nos desafiando a nos engajar com a vida de forma intensa e profunda, mas sem ser escravizado pelas expectativas alheias. Ele nos convidava a viver de forma autêntica, sem medo de nos mostrarmos como realmente somos, sem a necessidade de atender ao que o mundo espera de nós. Neste momento, é interessante refletirmos sobre como as pressões sociais continuam a moldar nossas vidas. A busca incessante por aceitação, validação e status pode ser vista como uma prisão moderna, tão forte quanto as correntes físicas que um prisioneiro pode ter. Diógenes, com sua vida simples e sua filosofia radical, nos mostrou que essa busca é fútil e desnecessária. A verdadeira liberdade está em sermos fiéis a nós mesmos, em nos despojar das amarras do ego e viver com autenticidade. Este é o grande convite de Diógenes para nós. Viver uma vida em que nossas escolhas não sejam guiadas pelas expectativas dos outros, mas por uma compreensão profunda do que realmente importa. E é essa liberdade que, quando alcançada, nos permite viver de forma plena e autêntica, sem medo, sem culpa, sem as amarras da sociedade. Agora pense, o que você poderia deixar de lado para ser verdadeiramente livre? O que você ainda mantém em sua vida apenas porque é esperado ou porque você acha que precisa? O que seria possível se você se libertasse dessas amarras, assim como Diógenes fez, e vivesse sua vida de maneira completamente autêntica? À medida que refletimos sobre a vida de Diógenes, percebemos que ele não apenas rejeitou as convenções sociais, mas também desafiou nossa própria ideia de felicidade. A sociedade moderna nos ensina a buscar felicidade por meio da aquisição de coisas externas, como status, bens materiais ou até mesmo relacionamentos. Mas para Diógenes, a verdadeira felicidade não se encontra em acumular, mas em se libertar. Ele nos ensina que a felicidade não está no que possuímos, mas naquilo de que somos capazes de abrir mão, nas coisas que conseguimos deixar para trás sem nos sentirmos incompletos. Imagine por um momento
Como seria viver sem a pressão de manter um certo padrão de vida ou de agradar aos outros? Como seria viver sem a necessidade de agradar a um sistema que constantemente nos diz que precisamos ser mais, ter mais e fazer mais para sermos aceitos ou valorizados? Essa é a liberdade que Diógenes nos propõe. Ele nos ensina que, ao nos afastarmos dessas expectativas impostas pela sociedade, podemos encontrar uma paz duradoura, uma liberdade que não depende de fatores externos, mas sim da nossa capacidade de nos mantermos fiéis a quem realmente somos, em essência. Muitas vezes, a ansiedade e a insegurança que sentimos vêm da comparação constante com os outros. Estamos sempre em busca de validação, tentando provar algo para os outros ou buscar aprovação. Mas como Diógenes exemplificou em sua vida, a verdadeira liberdade começa quando paramos de olhar para os outros e começamos a olhar para dentro. Quando deixamos de viver para impressionar os outros e começamos a viver de acordo com nossa própria verdade, algo mágico acontece. A pressão desaparece, a ansiedade diminui e, pela primeira vez, podemos respirar profundamente, livres das correntes que a sociedade tenta nos colocar. A verdadeira liberdade, como Diógenes nos ensina, não é sobre escapar das responsabilidades ou evitar as dificuldades da vida, mas sobre como lidamos com essas responsabilidades e dificuldades. Ele nos mostrou que podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e clareza, quando nos libertamos das amarras do ego, das expectativas e das preocupações externas. Ao viver uma vida simples e autêntica, ele nos ensinou que podemos encontrar uma paz inabalável, uma felicidade que não é condicionada ao que temos ou ao que os outros pensam de nós. Hoje, ainda estamos presos em muitas das mesmas armadilhas que Diógenes criticava. A pressão para se conformar, para ter sucesso segundo os padrões da sociedade, para acumular coisas e status, continua a nos consumir. Mas a lição que Diógenes deixou é clara. A verdadeira liberdade vem quando abandonamos essas amarras e vivemos de forma simples e autêntica. Ele nos ensina que, ao nos libertarmos do que é supérfluo e nos concentrarmos apenas no que é essencial, podemos alcançar uma verdadeira paz interior. Agora, ao final deste pensamento, é impossível não questionar: o que você pode aprender com a vida de Diógenes? O que você pode começar a deixar ir, a desapegar, para que possa ser verdadeiramente livre? Pode ser uma ideia, uma posse, uma expectativa ou até mesmo um medo. O que importa é que, assim como Diógenes, você pode começar a sua jornada para a verdadeira liberdade agora mesmo, libertando-se das amarras que o prendem e vivendo de acordo com sua verdadeira natureza. Ao fazer isso, você descobrirá que, no fim das contas, a liberdade não é algo que se encontra em algum lugar distante ou fora de você. Ela já está dentro de você, esperando para ser descoberta.